Vamos conversar sobre o histórico da cartografia médica e a origem da análise espacial, esse método tão importante para os sistemas de informação geográfica, tão utilizado hoje não só por geógrafos, mas também por outras áreas. O mapa que nós vemos é o mapa da peste de Arrieta, de 1694. Ele é considerado o primeiro mapa da história da cartografia das doenças. Esse mapa mostra zonas de contenção da peste entre 1690 e 1692 na província de Bari, região da Puglia, na Itália, o autor Felipe Arrieta. As tendas que estão representadas nesses limites são as implantações das tropas entre as zonas de peste ativa e as zonas onde ainda não havia ocorrido. O mapa de Arrieta, como eu disse, é considerado o primeiro mapa médico. A peste é considerada a primeira pandemia. Primeiro ela apareceu na China e depois levou quase um século para fazer seu caminho através da Ásia, do Oriente Médio, para causar estragos no Mediterrâneo. A população da China foi quase reduzida pela metade, caindo de 123 milhões de pessoas em 1200 para 65 milhões em 1239, segundo Marriott. Por volta de 1427, a população de Florença caiu 60%, de mais de 100 mil para cerca de 38 mil, segundo Porter. Tornou-se endêmica a peste, com surtos localizados em cidades como Londres a cada poucas décadas, segundo Tomalin, e a peste retornou com força em 1600, quando Arrieta fez o mapa, quando a peste atacou repetidamente grande parte da Europa em uma série de epidemias. A peste negra ela é muito utilizada para representação, por exemplo, da difusão territorial. Então, esse mapa apresentado por Fuente mostra a transmissão da peste negra entre 1338 e 1349 e as linhas, esses fluxogramas, mostram aí a rota da peste negra nas linhas contínuas e uma possível rota nessas linhas pontilhadas. Então, mostra aqui como que foi a difusão da peste negra ao longo desse período, saindo da Ásia em direção à Europa e Oriente Médio. Aqui um outro mapa também mostrando a difusão territorial da peste negra entre 1338 e 1349, também mostrando aí por meio de fluxos, de fluxogramas, as rotas da peste negra e as possíveis rotas, aqui em verde, as rotas determinadas, estabelecidas em vermelho. E aqui os anos, entre 1338 e 1339 na China, para você chegar aqui na Espanha em 1348, 10 anos depois, segundo aí Fuente. A peste negra também é muito usada para mostrar não só a difusão, mas também a distribuição territorial, no caso aqui da peste negra, entre os anos de 1333 e 1351, então a mesma lógica do fluxo, mostrando aí as rotas, mas vocês percebam que o fundo do mapa mostra cores diferentes, então essas zonas que estão em cor de laranja são aquelas zonas consideradas, segundo Yamamoto, as zonas mais castigadas pela epidemia. E em vermelho os fluxos, mostrando a rota terrestre ou marítima. E aqui também mostrando pontos, Esse é um mapa mostrando aí áreas, linhas e pontos, Os três modos de implantação cartográfica básica. E a gente vê aqui, por exemplo, Pequim, Constantinopla, Veneza, Gênova, Bagdá, como centros de difusão da doença. Nessa mesma lógica, esse mapa mostra tanto a difusão por meio de fluxos, quanto a distribuição espacial da peste negra ao longo do tempo. Então,
esse é muito interessante porque ele mostra as regiões que foram afetadas em diferentes épocas, né, entre 1347 até 1350, aí, entre o Oriente Médio e o resto da Europa, né, toda a Europa. A febre amarela foi uma doença também muito cartografada, inicialmente cartografada no leste dos Estados Unidos no final do século XVIII. Aqui a gente vê as áreas mapeadas por Valentine Siman, e que argumentou que a origem do surto da febre amarela na cidade, ela foi, na Filadélfia no caso, ela ocorreu por meio do cheiro, os miasmas que exalava do lixo e do esgoto que acumulavam na área portuária da cidade, dentro do paradigma do hipocrático, como nós vimos em outra videoaula. Então, aqui um portrait, um retrato do Valentine Siman, de 1800, e aqui uma explicação. Em 1793, aproximadamente 10% da população da Filadélfia morreu em função de uma epidemia de febre amarela. Em 1798, mais de 3.000 pessoas morreram da doença em um período de 4 meses naquela cidade. Milhares outros sucumbiram em cidades como Baltimore e Nova York. Como esses surtos geralmente ocorreram nas proximidades das docas de Nova York, acredita-se que a doença foi importada em navios. E adicionando combustível à teoria, foi o fato de que a incidência da febre amarela aumentou com o aumento dos navios que trafegavam pelos vários portos do mundo. Nesse mapa do Siman, de 1798, mostra a distribuição da febre amarela em Nova York entre 1791 e 1799. O detalhe aqui à direita é da área de Market Street. Os casos fatais são numerados sequencialmente. Então, esses números que nós vemos nos mapas, eles estão associados aí à sequência de mortes, né? Poças, sujeira e lixo são marcados com um S, enquanto o X ele é usado para indicar uma convivência comum, áreas de distribuição de lixo comum, por exemplo, de convivência comum entre as pessoas. Aqui já é um mapa do Pascalis, da febre amarela, de casos de febre amarela perto de Old Sleep, em Nova York, em 1819. Os casos fatais também estão numerados de forma sequencial ao longo do tempo. Então, aqui também tem um destaque dessa figura 2.8, aqui para 2.8a para 2.b, o detalhe em preto e branco do mapa do Pascalis, da febre amarela, dos casos de febre amarela perto do Old Sleep em Nova York. E como eu disse, os números eles indicam os casos numerados em sequência, né, de acordo com a cronologia das mortes. Aqui um outro mapa de Bunker, o mapa de Bunker, ele mostra aí um surto de uma epidemia desconhecida, talvez tifo ou febre tifoide, em Nova York em 1821, e esses números se referem já às quantidades de pacientes mortos nesses locais, né, que estão delimitados por pontos, estão indicados por pontos, perdão. A cólera, então a gente tem aí algumas situações, a cólera, casos de cólera em Boston, nos Estados Unidos, em 1849, a epidemia de cólera em Londres, com o trabalho do Joe Snow, em 1854, que é o início da análise espacial em saúde, aqui está escrito especial, mas é análise espacial, perdão, análise espacial. A cólera em Memphis, no Tennessee, em 1873, e na Índia, em 1956, já no século XX, mostrando um pouco da cartografia da cólera, uma doença que deu início, né,
a febre amarela e a cólera deram início a essa sequência de cartografia médica já dentro de um contexto da ciência moderna no século XIX, aqui já esse exemplo da Índia em 1956, já no século XX. Então aqui a distribuição espacial dos casos de cólera em Boston em 1849. Então aqui a gente tem a distribuição por meio de pontos dentro da planta urbana da cidade. Aqui a gente tem uma área, um destaque dessa área, mostrando em detalhes as locações onde todos os casos de cólera ocorreram aí em um hospital e assim por diante. Aqui a gente tem esse detalhe que eu mostrei, a gente consegue perceber um padrão espacial linear, no caso ao longo da via, né, a distribuição dos pontos em vermelho, e aqui um padrão de distribuição espacial em cluster, um aglomerado, já buscando fazer uma análise espacial, né, uma análise dos padrões de distribuição da doença dentro do perímetro urbano aqui da cidade de Boston em 1849. Aí aqui é um quadro mostrando as localizações nas quais todos os casos de cólera eram no hospital e todos os casos fatais onde foram originados, né, de acordo com os bairros. Então a gente tem os pontos em escuro mostrando as localidades e o número de casos mostrados aqui pela numeração. Então aqui como algumas casas, né, o hospital e assim por diante. Foram 611 casos fatais do total de 707. O John Snow, que motivado pela epidemia de cólera em 1854 no centro de Londres, que havia provocado cerca de 14 mil mortes, ele realizou um estudo cartográfico que é considerado um trabalho clássico da epidemiologia, que é o método primordial de análise espacial, que é uma sobreposição de mapas que mostrava uma concentração de mortes por cólera no entorno da bomba de água da Broad Street. Nas observações do Snow, apoiadas na análise espacial, levaram à interdição da bomba e fazendo reduzir drasticamente a epidemia. Esse é um claro exemplo dos mapas como ferramenta de organização e análise de dados que subsidiam decisões e podem salvar vidas. Aqui o mapa original do John Snow, né, de 1855, ele está disponível na internet, é só fazer uma busca. Aqui alguns detalhes das tabelas mostradas no trabalho do John Snow, né, das companhias de água. Ele fez todo um mapeamento das fontes que essas companhias utilizavam, a população que era servida por elas, as mortes que ocorreram, assim por diante. Então ele fez um mapeamento bem completo com os dados das companhias, da população atendida, das fontes, de onde vinha essa água que era servida em Londres. Aqui já é também um mapa mostrando as cores, né, no fundo do mapa, das diferentes companhias, né? Em azul, essa Southwark and Ball Company, em vermelho Lambert Company, e em roxo, né, em lilás, a área onde ambas as companhias faziam serviço. Aqui já há alguns detalhes, né, do mapa do John Snow na Broad Street. Aqui esse é o mapa original do trabalho do John Snow, os pontos mostrando aqui no destaque, os pontos mostrando a área da Broad Street, da fonte contaminada, essa aqui é a fonte contaminada, e esses pontos aqui, então esses slots,
mostrando onde que as mortes ocorreram principalmente, né, as quantidades de morte em cada quarteirão. E aqui, se vocês perceberem bem, tem uma isolinha, que é uma isolinha de distância em relação as bombas, né, especificamente a essa bomba da Broad Street. Esse aqui também é o mapa original dele. Como eu disse, é um exemplo concreto de análise espacial que foi realizado em 1854 na cidade de Londres, onde a população estava sofrendo de uma grave epidemia de cólera, doença sobre a qual na época não se conhecia a forma de contaminação, e numa situação onde já haviam ocorrido mais de 500 mortes, o Dr. John Snow teve um estalo de colocar no mapa da cidade a localização dos doentes de cólera e os poços de água, naquele tempo a fonte principal de água dos habitantes da cidade. O mapa obtido é esse que está na figura, o mapa de Londres com casos de cóleras que são pontos e os poços de água que são cruzes. Então, com a espacialização dos dados, o Snow percebeu que a maioria dos casos estava concentrado em torno do poço da Broad Street e ordenou que ele fosse lacrado, o que contribuiu muito para debelar a epidemia. Esse caso forneceu evidência empírica para a hipótese, depois comprovada, de que o cólera é transmitido por ingestão de água contaminada. Esta é uma situação típica onde a relação espacial entre os dados muito dificilmente seria inferida pela simples listagem dos casos de cólera e de poços. O mapa do Snow passou para a história como um dos primeiros exemplos que ilustra bem o poder explicativo da análise espacial. Aqui o mapa do Snow, mas feito por Gilbert, uma apropriação do Gilbert, que foi publicada no Jornal Geográfico, uma revista geográfica de 1858. Mais tarde, foi assumido que o mapa original era do Snow e não uma apropriação do Gilbert. Aqui outra adaptação do Sedgwick, de 1911, do mapa do Snow de 1855, mostrando, né, essa lógica de como as coisas ocorreram, né, a localização das bombas, a localização dos casos fatais de cólera, a linha, né, a isolinha de distâncias entre a bomba da Broad Street e as outras bombas. Então foi adaptado do John Snow. Aqui outra versão, a versão de Stamps, para o mapa da cólera do distrito de Soho, feito pelo John Snow. Então é um mapa muito clássico, muito famoso, o trabalho dele é considerado o início da análise espacial. Aqui outra versão do Mononiers, que também fez uma versão, na verdade, de uma outra versão de Tufte e Gilbert feita do material do Snow. Então é um material muito trabalhado, né, muito interessante, né, outras formas de mostrar polígonos que mostram a densidade, a agregação dos casos, né? Aqui as bombas já representadas com símbolos maiores, né, pontos maiores do que as mortes. Aqui, como eu comentei, o mapa histórico do caminho da cólera feito pelo Cliff Haggett no Atlas de Distribuição das Doenças. Aqui esse material é de 1988, mas mostrando a distribuição, a difusão da doença a partir do norte da Índia, né, em 1820, 1819, né, no começo do século XIX, e para as áreas onde foram se espalhando ao longo do século. Esse é um mapa mais novo, mas mostrando como a cólera se avançou pelo mundo, né, um período importante. Lembra que eu falei da peste negra, da peste bubônica na Idade Média, depois da febre amarela e do cólera no século XIX. Aqui o mapa da cólera, de uma epidemia de cólera, um surto de cólera em Memphis, no Tennessee, em 1873, mostrando a centralidade
das docas ao longo do rio, né, da borda do rio, por onde se espalharam os casos de cólera que a gente vê nesses pontos, né, nessa distribuição dos pontos. E aqui o mapa de cólera, a incidência de cólera e a distribuição na Índia, são alguns detalhes do mapa desses dois autores, Rodenwald e Jusatz. Né? Esse mapa aqui é de 1956. Então, um mapa de pontes, um mapa coroplético também, mostrando as churas, mostrando as densidades, né? A incidência, no caso, né? E a distribuição do cólera. Aqui, esse já colorido também, uma parte do mapa desses dois autores, e descreve o caminho da difusão do cólera e áreas endêmicas ao longo das rotas comerciais e das rotas de peregrinação religiosa da Índia. Bom, nessa primeira parte eu falei um pouco sobre a cartografia médica, a origem da cartografia médica, dando ênfase ao primeiro mapa de cartografia médica, do Arrieta, lá da peste negra, e depois os primeiros mapas de cartografia médica do século XIX, ligados à febre amarela e ao cólera. Então, é isso, pessoal. Na próxima eu vou continuar falando de cartografia médica, mas vou mostrar alguma coisa já a partir da metade do século XX. Uma continuação dessa aula aqui. Até lá.